Salve galerinha do Rainbow Rockathon Brasil 2018. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Igor Drude, sou um dos participantes, um dos mentores, aí, facilitadores junto de vocês do movimento. E venho aqui com esse vídeo rápido aqui compartilhar com vocês um pouquinho de umas inspirações para explodir um pouquinho mais o processo criativo de vocês. Basicamente, pessoal, meu recado aqui vai ser uma provocação para que vocês inspirem-se mais de referências e a partir de algumas mecânicas, algumas práticas que a gente vai conversar aqui rapidamente, vocês consigam destravar um pouquinho o potencial criativo de vocês para desenvolver boas soluções. Então vou começar do princípio mais básico, mais primordial, pessoal. Todo o potencial criativo de vocês para desenvolver essas soluções futuras, esses desafios que vocês têm para resolver, precisam basicamente de repertório. É a palavra-chave. Vocês não vão conseguir criar nada, construir nada novo e muitas vezes significante se vocês não tiverem uma bagagem, um repertório prévio para isso. E a melhor e maior fonte de repertório que nós podemos ter são justamente os problemas que queremos resolver. Então essa nossa capacidade de enxergar o problema e conter um pouquinho essa nossa ansiedade de sair fazendo e primeiramente a gente fazer uma etapa de pesquisa, de inspiração, de entendimento de outras práticas são fundamentais para alimentar o processo futuro, vindouro, criativo de vocês. Então, antes de mais nada, construam uma boa base de repertório, uma boa base de pesquisa. E essa boa base de repertório de pesquisa não é volume, não é quantidade, não são dias, não é ir fazer um mestrado numa problemática X. Turma, coisas rápidas e simples que vocês conseguem fazer no dia a dia de vocês. Então comece por uma pesquisa extremamente quali, com um viés de entendimento do que entrega e o que não entrega valor para esse teu usuário, para esse teu cliente, para esse teu contexto, para essas pessoas que estão vivenciando esse problema que vocês têm na mão. Então percebam que mesmo nas coisas que têm errado, que estão dando errado, que são problemas que vocês precisam hackear para construir novas soluções, ali vocês já conseguem perceber o que é valor para as pessoas. E vocês precisam registrar isso daí. Ter esse entendimento, ter essa mente sensível para começar a perceber o que tem valor e o que não tem. E nessa percepção vocês muitas vezes não vão ter um alcance tão profundo estando somente no Google, estando na frente de uma tela, dentro do computador, olhando para um navegador. Vocês precisam respectivamente tirar a bundinha da cadeira e lá dar uma vivenciada nisso daí, dar uma percebida em como isso tem acontecido. O problema é a comunicação, o problema é a integração entre áreas, tá? Que tipo de desafio tem dentro de uma ferramenta X de comunicação ou Y de integração eu preciso entender para que eu consiga me contextualizar. E aí, pessoal, a gente sai do campo das hipóteses, do que eu acho que é problema e começa a entender realmente o que é o problema. E a partir desses pequenos encontros, esses pontos de interação entre vocês, tá, desenvolvedores, vocês, projetistas, com o problema em si, vocês vão ver que a máquina cognitiva de vocês aqui vai começar a dar os primeiros lampejos, os ahás começam a surgir dessa interação de vocês com os desafios, com os problemas. E aí vocês precisam estar muito atentos, tá, a essa sensibilidade que vocês têm como pesquisadores, como desenvolvedores, como hackers aí, tá, de que essa percepção das soluções já vão vir com essa relação, essa interação com o problema diretamente. Então, pessoal, atenção, ouçam essa voz interna, tá, essa intuição, tá, esses ahás. Tá? Isso é o insight. Insight vem de intuição. Tá? Vocês têm insights quando vocês estão sensibilizados e interagindo com o problema em si e registrem eles. Tá? Estejam atentos ao desafio, ao problema e vão registrando eles. E isso vai gerando esse repertório, essa massa crítica e criativa que futuramente a gente consegue desenvolver com outras práticas, outros exercícios aqui. Então, primordialmente, mergulhem no problema, tá? Segurem um pouquinho a ansiedade de querer sair construindo coisas, tá? E deem uma experimentada, tá? E, cara, isso aí pode durar 1 hora, 30 minutos, 45 minutos, às vezes um bate-papo com alguém, às vezes você entendendo um pouquinho da jornada, tá? Vendo a história de como as coisas acontecem, vendo os pontos problemáticos dentro desse contexto, isso aí já vai alimentando, tá, o repertório de vocês. Então, a primeira coisa, pessoal, entendam o problema e a partir do entendimento do problema, estejam sensíveis para ouvir essa voz interna, que são justamente os insights, os ahás que surgem dessa interação entre vocês e o desafio. Segundo ponto, pessoal, é vocês também ampliarem o repertório de vocês com algumas coisas que deram certo, não somente na imersão no problema, mas vocês começarem a entender, cara, se isso aqui é problemático, o que é desejável?
O que é o grande sonho? Quais são as coisas mais legais, mais escolas que têm acontecido dentro desse contexto aqui? Fazer uma boa pesquisa de benchmark, tá? Ou seja, entender as boas práticas consistentes dentro desse contexto problemático que eu estou atuando agora. Esse tipo de pesquisa pode ser uma desk research, ou seja, pode mergulhar no Google, pesquisar em outras plataformas, outros ambientes ali, conversar com outros profissionais. Tentem se sensibilizar agora com o lado positivo. O que é que tem dado certo? Uma vez que vocês já ouviram o lado negativo, já fizeram essa imersão no contexto problemático e os primeiros ahás já surgiram, agora vocês indo para o lado positivo, tá? As coisas vão fazer mais sentido ainda. Então, pessoal, ampliem o repertório de vocês ouvindo as coisas positivas também. E tentem seguir mais ou menos essa sequência, tá? Não é uma obrigatoriedade, tá? Mas você primeiro se sensibilizar com o ruim e depois se sensibilizar com o bom, pode gerar uma melhor mecanização das sinapses de vocês quanto à construção futura desses problemas. Mas o mais importante é, pessoal, segurem a ansiedade de sair fazendo. O Go Horse. Vai, cavalo, toca a ficha. Tá? O importante é vocês pararem, respirarem fundo e primeiro construírem repertório. Isso aí pode durar 20 minutos, 30 minutos, uma hora, uma tarde, um dia, tá? Depende muito do quanto vocês vão reservar de recurso tempo, recurso humano de vocês para estarem fazendo essas imersões. O importante é que uma vez fazendo, não importa a quantidade de tempo, já é super valiosa. É melhor do que já sair fazendo. Vamos supor que agora, ok, entendi, olhei os positivos, olhei os negativos, dei uma pesquisada X, Y, Z, posso fazer um resgate de outras experiências minhas próprias também nesses contextos, tá? E tenho isso aí mais ou menos documentado de alguma forma. Registrei por fotinhos, criei um texto pequeno, criei alguns tópicos, enfim, cada um tem o seu jeito de registrar esses ahás ali. Importante que estejam registrados, que alimentem vocês. Agora, pessoal, a gente consegue ter um pouquinho de visão para começar a usar alguma das práticas criativas para destravar a gente começar a ver um pouquinho de potencial inovador em possíveis soluções. Dica para vocês, pessoal. Nesse momento que vocês têm esses ahás, agora dá para fazer alguns exercícios de ideação, que são movimentos de divergência e de continuidade nessa ampliação de repertório. Ou seja, agora que eu sei, já tenho alguns insights mais primitivos, algumas proto-ideias sobre esse meu contexto problemático, eu consigo agora ir além, consigo fazer isso aí mais sistematicamente. Então, continua esse meu movimento de ampliação de possíveis soluções para esse meu problema aqui. Para isso, pessoal, vocês podem fazer alguns tipos de práticas como o tão conhecido brainstorm, tá? Diquinhas de como ele pode acontecer aqui, tá? Tentem fazê-lo, principalmente se vocês tiverem essa atividade remota, pela característica do hackathon, pela essa nossa necessidade de trabalho remoto, vocês podem utilizá-lo através de algumas plataformas digitais. Então, a mecânica mais simples do brainstorm dentro de uma abordagem mais contemporânea é justamente que evitem com que as pessoas falem demais, tá? E construam de menos. Ou seja, tentem fazer alguma mecanização onde os indivíduos tenham igualdade de expressão, tá, dentro de uma característica de tempo curto. Ou seja, dê um limite, sei lá, de 5 minutos, 10 minutos, 8 minutos, um tempo curto, assim, onde esses times precisam fazer com que a mente exploda, tá, com o máximo de insights que eles podem gerar em cima daquelas ideias prévias, aquelas informações prévias vindas dessa etapa de pesquisa. Importante que isso vai ser registrada, seja de uma forma virtual, dentro de uma planilha, de um Google Planilhas, tá? Tem que ser uma plataforma remota onde vocês consigam ver de forma simultânea as coisas. Construam coluninhas ali com o nome das pessoas ou linhas ali, tá? E a galera vai dando seus inputs ali, os seus principais insights em cima dessa referência original, dessa base de dados que vocês já têm. Importante que deixa a besteirada sair da cabeça, tá? Não se apeguem a se está escrito certo, se está escrito errado, se a ideia faz sentido ou não faz sentido. Deixem que os vieses críticos, ou seja, para os critérios de corte, vierem futuramente. Agora o importante é que vocês faça tudo sair da cabeça. E vocês podem ter coisas incríveis saindo de coisas que aparentemente são absurdos ou são bobices que vocês nem imaginavam que poderia fazer sentido futuramente. Mas é importante que explorem com que a galera realmente brinque de verdade, bote pra fora tudo que puder botar, pense em coisas absurdas, coisas extremas, tá? E deixe essas ideias fluírem, tá? E de preferência muito baseadas naquelas informações, naqueles dados que vocês já obtiveram. Então trabalhem numa plataforma compartilhada desses dados ali, onde as pessoas podem ver os prós e contras já pesquisados anteriormente, que vai alimentar seus repertórios, vai alimentar sua fábrica de ahás aqui dentro, e agora de uma forma mais sistematizada,
cravem um reloginho. Pessoal, agora nós temos aqui a nossa planilhinha, sei lá, a nossa parede com os post-its, não importa onde vocês estiverem, mas a gente vai ter um tempo limitado aqui para que a gente force a nossa cognição aqui para gerar o máximo de conexões dessas informações em novas ideias, em novos inputs, novos insights agora, tá? Então a ideia é justamente que, uma mecânica simples de ideação, vocês passem um período curto de 5, 7, no máximo 10 minutos, tá? Gerando várias ideias, tá? Várias coisas simples, essas ideias não precisam estar completas, tá? Podem ser conceitos ou pode ser caminhos para uma futura ideia, tá? Mas evitem fazer coisas vagas, colocar qualidades, precisa ser legal, precisa ser interativo, tá? Isso aí são qualidades, qualitativos, tá? O que realmente eu consigo pensar interativo, pensando em solução, tá? Então deixe as pessoas focadas em trazer coisas concretas, mesmo que sejam concretas e absurdas, mas que tragam coisas concretas e menos conceituais nessa fase agora, para a galera se forçar a construir coisas. E vão fazendo essa listagem dentro desse curto período de tempo. Dependendo da quantidade de pessoas, tá, eu sugeriria a vocês não fazerem isso sozinho. É interessante fazer isso aí em duplas, trios, quintetos, sei lá, mesmo remoto, porque a qualidade e a energia é muito maior e vocês conseguem se inspirar um nas ideias dos outros. Ou seja, conforme o colega já está colocando um input ali dentro, você já viu aquilo ali, tu já pode reflexionar sobre uma outra abordagem sobre aquela mesma visão daquela ideia. Às vezes trazendo alguma alteração, alguma imputação diferente, um novo ponto de vista. O importante é vocês estarem se retroalimentando ali. Conforme as ideias vão surgindo dentro dessa listagem de vocês, post-it, tabelinha, o que for ali, vocês vão se retroalimentando e construindo novas ideias em cima das ideias dos colegas. No fim disso daí, vocês já fizeram um exercício de abertura legal. Na sequência, vocês podem aplicar algumas ferramentas, tá? Como a conhecida Scamper. Tá? Para quem não conhece, é Scamper. O que é o Scamper? Tá? É uma dinâmica muito simples, assim, tá? No qual ele orienta a gente a trabalhar com algumas premissas de aprimoramento de ideias originais já estruturadas ali. Então ele basicamente vai pedir para que a gente realmente consiga olhar essas ideias construídas, tá? E comece a fazer algumas fases de combinação entre as ideias já existentes, adaptando algumas, tá? Eliminando outras, rearranjando, espelhando outras, trazendo novas características, novas abordagens para elas. Então, pessoal, Scamper é uma abordagem super simples, tá? Onde o S significa substituir, o C combinar, o A adaptar, o M minimizar, modificar, tá? O P pensar em outros usos, tá? O E eliminar e o R reverter. Então vocês podem fazer esse exercício sobre as ideias postas ali e, cara, vocês vão continuar um exercício de divergência maior ainda e vocês vão perceber o quanto que isso daí pode contribuir para trazer novos pontos de vista e soluções aprimoradas sobre o que já foi levantado dentro desse contexto de vocês. Novamente, pessoal, não forcem para que vocês fiquem meia hora, uma hora fazendo esse tipo de exercício. Eles precisam ser rápidos o suficiente para que vocês botem muita energia inicial, tá? Porque vocês vão perceber que o nosso potencial criativo ele tem um alto índice no começo e a tendência é ele ir caindo porque a nossa energia vai se esvaindo, porque os primeiros inputs são muito poderosos ali. Então vocês precisam fazer novos e novos turnos. Então o primeiro turno foi um brainstorming tradicional, o segundo vocês podem aplicar um Scamper e agora numa fase mais convergente, ou seja, depois dessa abertura total, vocês podem começar agora a pensar em algumas análises, alguns critérios de avaliação, tá? Alguma matriz de decisão, tá? Que traga alguns indicadores que são premissas dentro do time de vocês. Quais seriam nossos critérios de seleção? Pode ser uma matriz de esforço e impacto, vocês vão posicionando as ideias, tá? Poxa, a quantidade de impacto que ela gera e a quantidade de esforço necessário para se realizar. Podem fazer algumas análises combinatórias dentro das que surgiram, tá? Podem fazer algumas premissas, tá? De realocação de algumas características entre elas. Enfim, pessoal, construam critérios agora que vocês consigam refinar. O mais importante do processo criativo é que vocês tenham uma energia, uma musculatura muito forte na divergência. Tá? É melhor a gente ficar com fadiga decisória, tá? Entre muitas opções legais do que a gente não conseguir arrancar, não conseguir fazer volume no início. Tá? Fazendo esse volume, crie alguns critérios, seja de esforço e impacto, seja alguns requisitos técnicos, enfim, observem esse contexto problemático de vocês e a partir daí vocês vão fazendo a seleção e definindo essa possível melhor ideia que vocês têm na mão para vocês começarem a avançar. Dica também, pessoal, não se apeguem a essa ideia final.
Tá? Essa ideia final de vocês ainda ela é uma hipótese, ela precisa ainda que vocês construam ela e validem. Tá? E durante esse processo de validação, vocês podem ver que algumas coisas podem dar certo e outras dar errado, e vocês já lembrarem que lá dentro daquela ampliação de repertório de vocês, daquela divergência, existem alguns insights interessantes que vocês podem trazer durante o processo de produção, de desenvolvimento ali, cara, porque faz sentido agora, porque agora a gente está botando a mão na massa e está vendo o que funciona e o que não funciona. Voltem para esse banco e resgatem. É importantíssimo que vocês não trabalhem com descarte desses processos de vocês. Então, coisas simples, guardem o repertório das boas práticas e das dores do negócio, cataloguem esses insights, ampliem o repertório de vocês com uma ideação mais específica, façam um scamper que ajuda vocês a estruturarem melhor essas ideias e depois uma matriz de decisão com esses principais requisitos que apoia vocês na melhor tomada de decisão. E durante o processo, pessoal, desapego, tá? Não fiquem apaixonados por essa ideia final. Da mesma forma, na hora de vocês começarem a fazer a seleção, pode ser que um goste mais de X, outro de Y, tá, pessoal? Não se briguem por causa disso também, tá? Desapeguem de algumas coisas, façam um exercício legal de apego e desapego ali dentro do time mesmo, apostem em uma que faça sentido, bora pra frente. Começou a dar algum tipo de aprendizado durante o processo, verifiquem se é interessante pivotar ou perseverar e vão bebendo das fontes do repertório anterior levantado. Basicamente, galerinha, essa é uma mecânica rápida, ágil, simples para fazer um pouquinho com que vocês não se travem durante esses exercícios criativos, não se travem em frente a um problema e principalmente não se apaixonem com a primeira ideia, que é algo bem comum. Às vezes a gente já pega o problema, o primeiro insight, a primeira provocação é aquilo que a gente vai se agarrar e só vai pensar em fazer algum tipo de análise crítica lá na frente quando muita coisa já foi andada, muita água já passou embaixo dessa ponte e pode ser meio um pouquinho perigoso, hein? Então, pessoal, não dispensem um pouquinho de uma brincadeira criativa, um exercício criativo que pode durar seus 20, 30 minutos, uma hora ali e que pode fazer toda a diferença durante essa experiência de vocês. Galera, um grande abraço, sucesso a todos, tamo junto aí, valeu, obrigado!